CBS Jane Wells ao vivo em Los Angeles com como os problemas do Xbox 360 estão esquentando. Literalmente. Tudo isso se uniu nessa tempestade perfeita horrível. Alguns Xbox 360 defeituosos estão literalmente derretendo enquanto rodam certos jogos. Foi algo gradual. Como realmente entender a gravidade do problema? Começou a se tornar preocupante e os números começaram a crescer. Eu tinha uma sensação ruim no estômago. A Microsoft não especificou a causa, mas os usuários dizem que o sistema de refrigeração do console simplesmente não consegue suportar o calor de muitos jogos. Sim, estávamos tendo falha após falha. O problema era enorme. Eu só crashei nesta temporada de férias. Peguei a unidade, liguei e bem funcionou. Não de novo. As pessoas gastaram muito dinheiro em um console e estavam recebendo 2 ou 3 de volta. Não importava se eram amigos, se eram familiares ou pessoas da rua. Estava por toda parte. Eu estava muito bravo. Então, a mídia começou a dizer que este era um pedaço de hardware que foi apressado para o mercado e, como resultado, estamos vendo taxas de falhas sem precedentes. Está quebrado. Tudo que trabalhei nos últimos anos está destruído. Há um novo concorrente na guerra dos videogames. O Xbox será o futuro. Verdadeiramente o futuro dos videogames. O Xbox, dominando a sala de estar. Entretenimento digital conectado e ilimitado. Pessoal, eu nunca entendi. A empresa vai enfrentar uma competição feroz. Sniper. É uma boa relógio. Isso me deixa muito nervoso para realmente jogar isso para vocês. O Xbox está passando por uma grande reformulação. Uma visão ligada para o futuro dos jogos. Sem dúvida, o maior feito do Xbox original foi que ele sobreviveu. Olhando para a história do negócio de videogames, você daria a eles uma chance de 1 em 1 milhão. O feito é que chegamos ao Xbox 360. Internamente, é divertido rir de muitos dos erros. Você dirá que o Xbox realmente começará. Podemos rir que o Xbox não ligou na apresentação original. Podemos trazer esse vídeo de volta. Mas com o Xbox 360, honestamente, mesmo com o benefício do tempo, ninguém ri dos anéis vermelhos. Para entender os anéis vermelhos da morte, você precisa voltar ao começo e a todo o trabalho que fizemos com o Xbox 360 para construí-lo do zero. Estávamos absolutamente focados em nos adiantar ao PS3. Precisávamos ser vistos como o início da próxima geração. O 360 era de 5 a 10 vezes mais poderoso que o Xbox original. E para alcançar esse nível de desempenho, tivemos que empurrar tecnologias e soluções que não existiam na geração anterior. Este foi um programa incrivelmente difícil e complicado. A placa de circuito inicia um design completamente customizado e estávamos construindo esses chips, o que era um novo processo na época. Fizemos nosso próprio design interno em vez de comprar silício pronto. Estamos levantando novo hardware com software que ainda não está pronto em novos sistemas de teste que estamos desenvolvendo em tempo real. E isso teve um efeito dominó em todo o produto. O design estava se juntando um pouco tarde. Estávamos lançando em novembro de 2005 e não vimos nosso primeiro silício da CPU até fevereiro de 2005. Isso é simplesmente ridículo. Isso é 9 meses antes do lançamento. Esse é um prazo absurdamente curto. O prazo normal provavelmente seria de cerca de 2 anos. E então, estávamos enfrentando o desafio de terminar o design e finalizar nossas linhas de produção ao mesmo tempo. Queríamos lançá-lo mundialmente para que todos o tivessem ao mesmo tempo. Mas isso é um grande desafio porque você também precisa ter unidades suficientes para reabastecer o varejo, para que os países onde você lançar não fiquem sem estoque. Precisamos aumentar nossa produtividade, portanto, estamos aumentando a produção. Não há alto volume de fabricação. Eu lembro de ouvir números como um console saindo da linha a cada 4 segundos. Mas, à medida que aumentamos a produção, começamos a ver relatos desses problemas que estavam surgindo. Muitas inconsistências. Consoles falhavam nas estações de teste. Se você construísse 100 dessas coisas, apenas 50 ou 60 funcionariam, o que é realmente muito ruim. Uma taxa de rendimento robusta teria sido 90 a 95. Esta fúria névoa da guerra que tivemos que atravessar. E a pergunta é, há algo errado com o design do produto ou estamos testando incorretamente? Como estávamos tentando enviar em grande volume, não havia muito tempo para pensar sobre isso porque havia tanto a ser feito.
Uma maneira de lidar com os consoles falhados era colocá-los nessas caixas legais e empilhá-los para que você pudesse voltar a eles em algum momento no futuro. De certa forma, estávamos empurrando a questão para frente. Estávamos desenvolvendo o que chamamos de pilha de sucata no auge. Criamos uma pilha de sucata que tinha mais de 600.000 unidades. E é como o episódio da Lucille Ball onde chocolates estão saindo da esteira transportadora e estão saindo tão rápido que não conseguem fazer nada com eles. Isso é exatamente o que estava acontecendo. A questão sobre construir consoles é que Natal não muda. Então seu cronograma é primordial e há tanta pressão para terminar até novembro. Depois de uma preparação agitada para a produção em meses de intensa solução de problemas, os engenheiros finalmente conseguiram resolver os problemas técnicos que aumentavam o 360 à medida que o console começou a passar no controle de qualidade. A equipe finalmente conseguiu diminuir a pilha de sucata em um esforço para atender a demanda, que na época do lançamento era voraz. Então, aqui está o Xbox 360 pronto do lado de fora da Best Buy Midnight. Está chovendo aqui em Nova York, mas esses gamers não se importam. Eles estão aqui na chuva desde cedo da manhã e não vão sair até conseguirem um Xbox 360. Quando o Xbox 360 foi lançado, havia uma excitação palpável por este console. O Xbox 360 finalmente saiu dos seus sonhos e entrou no seu carro. A Microsoft tinha suas mãos firmemente no pulso do que os gamers esperavam. E eles claramente tinham uma visão de como seria o futuro dos jogos. Nós entramos com algo que era único e revolucionário. Um design lindo dos elementos concavos do 360. Realmente parecia, de certa forma, que o Xbox havia realmente chegado. Este novo mundo online, este novo mundo de engajamento social, este novo mundo de construção de comunidades. Nós, da Microsoft, realmente dominamos essa experiência. A demanda era realmente alta. Estávamos vendendo cada unidade que podíamos enviar ao mercado. Sim. Eu sei que há muitos fãs por aí que queriam um 360. Há uma escassez por aí, você sabe. Isso é uma estratégia de marketing ou você não consegue produzir o suficiente. Qual é a verdadeira história sobre isso? Estamos fazendo o máximo que podemos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Estamos trazendo-os por transporte aéreo. No final, superamos nossos desafios de produção e só precisamos conseguir acompanhar. Ao atingir o mercado um ano antes do PlayStation 3, o Xbox 360 teve uma vantagem sobre a concorrência, mas a Sony ainda era o gigante indiscutível da indústria e tinha toda a intenção de manter assim. Foi no ano seguinte ao nosso lançamento, quando o PS3 estava saindo, que nós estávamos paranoicos. A Sony tinha tanta credibilidade que cultivaram desde o PlayStation 1 até o PlayStation 2. Então, eles estavam surfando nessa onda de sucesso e boa vontade dos gamers. Saindo do PlayStation 2, a Sony fez tudo certo. A plataforma mais bem-sucedida na história da indústria de games e realmente só precisava manter o controle. Em contraste, você testemunhou a Microsoft entrando no mercado com o preço certo um ano antes de você conseguir entrar no mercado. Então você sabe que está enfrentando uma competição formidável. O PlayStation 3 é a melhor plataforma de entretenimento de computador da categoria. O PlayStation 3 foi posicionado como um produto premium desde o início. Isso ia rodar jogos, mas também tocaria discos Blu-ray. Então foi visto mais como uma máquina de entretenimento. Nós sabíamos que eles seriam um pouco arrogantes. A próxima geração não começa até que nós digamos que começa. E eles fixariam o preço de seu console onde achavam que precisavam, porque achavam que eram intocáveis. Isso é meio que na época streaming ao vivo e um monte de nós estávamos aglomerados em torno do laptop de uma pessoa, com uma tela de laptop de 15 polegadas transmitindo a coletiva de imprensa da Sony. E então eles anunciaram o preço na América do Norte. O PlayStation 3 estará disponível no varejo por $599 americanos, $659 canadenses. Espera um minuto, 599? 599, ninguém estava preparado para isso. Naquela época, os consoles não eram lançados com esses preços. Foi como, caramba, acabamos de receber esta geração. Estávamos nos dando high five. As pessoas estavam chorando. Havia tantas maneiras que a Sony colocou o próprio pé na boca.
Você tem uma máquina superdimensionada que vai ser incrivelmente cara para fabricar. E isso abriu uma janela para a Microsoft poder dizer: ei, temos um ótimo sistema que vai rodar todos os jogos que você quer jogar. Temos um online melhor, barato. Muito obrigado e tenha um ótimo show. Tornar-se CEO logo após o lançamento do PlayStation 3 foi como ser nomeado capitão do Titanic logo após ele ter colidido com um iceberg. Após o anúncio da Sony, não podíamos esperar para subir ao palco no dia seguinte. Não poderia estar mais empolgado por estar aqui porque estamos entregando a próxima geração de jogos bem aqui agora com títulos que são nada menos que espetaculares. Tínhamos muitos fãs do PlayStation e até fãs da Nintendo que estavam vindo para o Xbox porque tínhamos os melhores jogos, com o melhor sistema, com a melhor rede online. Nós lideramos em todos os aspectos. Com a ajuda de nossos incríveis parceiros, estamos cumprindo essa visão com o Xbox 360, com uma experiência de jogo em alta definição mais poderosa do que qualquer outra coisa na indústria. Sim, estávamos nas alturas. Estávamos celebrando. Eu diria que a moral estava extremamente alta. Tínhamos tanto orgulho neste produto. Tudo estava ótimo e então a tempestade chegou. Antes do lançamento, os engenheiros trabalharam dia e noite para corrigir os problemas técnicos iniciais do 360. Mas em junho de 2006, havia relatos de um problema totalmente novo, nunca visto antes. Chamadas de socorro inundaram Redmond. Algo havia dado terrivelmente errado. Estava nos formulários e comecei a notar que algo não estava certo. Havia muita conversa sobre falhas de console. Cara, o que há com seu Xbox? Você pode querer dar uma olhada nele. Com o tempo, continuamos ouvindo mais e mais sobre isso. Íamos a um evento de lançamento de um jogo ou íamos nos encontrar com jornalistas de jogos. Então todos começavam a falar sobre isso, como se antes de podermos falar sobre novos recursos, queríamos saber se isso estava consertado. Mas não tínhamos ideia de quão grande era o problema. Não sabíamos nem como lidar com isso. E então vimos mais relatos sobre isso. A Microsoft estava nas notícias com seu último sistema de computador, mas parece que o último grande produto que lançaram pode ter alguns problemas. Isso é a primeira vez que vejo isso. Aí está. O Xbox 360 tinha um recurso realmente legal onde havia 4 luzes verdes ao redor do emblema do Xbox. Cada uma dessas luzes correspondia a um controle específico. E assim era assim que você sabia qual jogador estava no jogo. Também usamos o anel para avisar as pessoas quando havia problemas. É como a luz de verificação do motor do seu carro e... Isso é o que chamamos de erro digital central e isso era um indicador de que o sistema detectou um problema maior. O estado de erro era apenas que não havia comunicação. Então a máquina estava basicamente dizendo a você que não podia fazer nada. Isso apareceria como 3 segmentos no anel iluminados em vermelho, que viria a ser conhecido como o anel vermelho da morte. É vermelho. Anel da morte. Anel da morte. Eu fui marcado com um anel vermelho. Todo mundo foi marcado com um anel vermelho. O quê? Você está brincando? Não vai aparecer mais aquele negócio vermelho e então o jogo inteiro congelar. Tipo, cara, o que diabos está acontecendo? Não conseguimos jogar. O que está acontecendo? Você está fazendo isso. Também. Foi. Oh meu Deus, foi terrível. Não, anel vermelho da morte de novo. Nós não temos Xbox. Estão ligando para o suporte. Você espera um tempo na linha. Eles te avisam que realmente apreciam sua ligação. Esperamos um pouco mais da linha e então eles dizem ok, vamos te enviar uma unidade de substituição. Ela não aparece por uma semana. Todo o entusiasmo se foi. E então aqui está um novo console. E foi tipo, qual? Isso. É o quarto da Microsoft. Eficazmente, a taxa de falha estava perto de 100%. Isso se tornou uma epidemia. Era um tijolo vermelho dos consoles deles, mais quente que o fogo de um dragão. Era um tijolo vermelho de... E eu estava tão irritado. Peguei o telefone e disse que não ligue para a Microsoft. Agora, Maria. O lado negro da Sharon Redfleet. Os problemas que ocorreram com o Xbox 360. Eu estava tão bravo. Tipo, consertem isso ou estou saindo. Estou me juntando ao inimigo. E é simples assim, Washington.
pouco de pena. Isso não realmente. Eu mereço isso. É uma grande questão porque é apenas a paixão que os gamers têm pelo seu hobby. Tipo, você não quer ficar longe do seu console mais do que precisa. Sentimos a dor do cliente. Eu tive 3 caixas substituídas, você sabe, pessoalmente na minha casa. E isso faz você pensar, ok, eu trabalho aqui, essa experiência não é uma experiência agradável e enviar seu Xbox de volta. A Microsoft vai te enviar um caixão de papelão, e é assim que os gamers o chamavam online. Se o caixão de papelão chegou, eu finalmente recebi meu caixão, então espero que eu o receba de volta. E você colocaria seu 360 nele e enviaria de volta para a Microsoft. Eu lembro de ir até a calçada e encontrar o cara da UPS e olhar para trás da caminhonete da UPS e ver parede a parede. Sabe, devoluções de Xbox, o fato de que estava acontecendo com mais e mais pessoas e a Microsoft estava enviando muito hardware que simplesmente combinava com esse sentimento de: ei, vocês realmente estão levando isso a sério? Eles continuam vendendo hardware defeituoso, então o consumidor pode entrar na loja hoje, comprar um 360, levar para casa e é uma bomba relógio. Existe alguma especulação por aí sobre qual é o problema? Há muita especulação, mas por quê? Bem, entre outras coisas, há 500 milhões de transistores e 1.700 peças em cada uma dessas caixas. Então a especulação pode ir para qualquer lugar. Sempre que tínhamos lançamentos de novos jogos ou novas atualizações de sistema, eu estava lá conhecendo os principais jornalistas de jogos, mostrando a eles todas as novidades e tentando convencê-los sobre o futuro, e eles estavam tipo: cara, meu console não está funcionando. Tipo, está quebrado. Para aqueles que tiveram experiência com as luzes vermelhas piscando. O que causa isso exatamente? Isso é meio parte do problema, Kevin. A Microsoft tem sido muito vaga sobre as causas específicas. Eles não citarão nenhuma especificidade. Eles não dirão exatamente porque não tínhamos todas as respostas naquela época. Estávamos tentando descobrir isso. Temos um problema de calor? O soldador em componente-chave na placa-mãe está achando e secando e estamos perdendo essa conexão? Nós simplesmente não conseguimos descobrir. É um longo processo. Você tinha que testá-lo no nível da placa, tinha que testá-lo no nível do sistema, e então você tinha que testá-lo em nível de hack. E nós tínhamos, sabe, quase 1 milhão deles sentados na nossa pilha de sucata. Nós consertávamos os que estavam na pilha de sucata, enviávamos de volta para o cliente e descobríamos que não era o problema e quebraria novamente, e eu diria: cara, isso não vai acabar. Após o 3º ou 4º problema que encontramos, lembro de pensar: ei, talvez estejamos sobrecarregados e chegamos ao ponto em que dissemos que não estávamos descobrindo isso rápido o suficiente. Tomamos a decisão de interromper a produção. Paramos ali na fábrica. Tentamos descobrir como resolver isso antes de construir mais unidades para os clientes. Isso esticou cada parte da nossa imaginação para tentar descobrir exatamente o que estava acontecendo e como consertar o problema. Isso durou meses. Esses foram os dias mais sombrios da minha carreira. As pessoas agora vão sair e comprar PlayStation ou Nintendo. Eles vão nos deixar como marca? Cada dia que você não estava jogando é um dia ruim para você. Você confiou em nós e investiu esse dinheiro em nós e nós te decepcionamos. Não vai funcionar. Este foi um tempo incrivelmente difícil. Sabe, as pessoas usam frases como você descobre do que as pessoas são feitas. Tendo passado por isso, posso realmente dizer que isso acontece. É uma coisa, não é apenas uma frase. Pode teve que gerenciar o processo muito complexo do que chamamos de identificação de causas até sabermos o que estava acontecendo. 2006, 2007 eu dediquei muito da minha vida a este Xbox para consertar este problema. O avanço veio quando entendemos que as conexões que estavam se quebrando não estavam localizadas na placa-mãe, mas estavam localizadas dentro dos componentes. O problema é que a conexão estava se quebrando. O motivo pelo qual estava se quebrando era térmico, mas não era por causa da temperatura máxima. Era porque quando a unidade esquentava e depois esfriava, esquentava e esfriava. Cada vez que isso acontecia, estressava a conexão. Todas essas pessoas adoram jogar videogame e então ligavam essa coisa e desligavam. E quando ligava e desligava, você tinha todo tipo de estresse. E assim como quando você dobra algo muitas vezes até que finalmente quebre. Foi isso que estava acontecendo. Uma vez que descobrimos, como diabos vamos consertar isso? Peter Moore e a equipe executiva enfrentaram uma grande decisão sobre como tentar consertar isso com todas essas caixas.
que estavam lá fora na selva. Isso era algo que poderiam achar a marca que eles precisavam fazer. Não apenas algo que eles precisavam fazer para fazer a coisa certa. Se nós vamos salvar essa marca, precisamos de um serviço ao consumidor de primeira classe em reação a isso. A credibilidade de toda a plataforma realmente eu acho que estava em jogo. Há apenas uma maneira de fazer isso, e essa é você ter que consertar todos os consoles para cada cliente sem custo, sem perguntas. Eu acho que estamos começando bem. Eu me lembro de estar em um quadro branco escrevendo algumas contas simples sobre taxas de reparo vezes $1 vezes um cliente vezes uma quantidade igual a um número. E esse número ficou bem grande. E eu me lembro de sentir no meu estômago que isso seria um problema maior do que eu pensei. Quando olhamos para o custo dos reparos, as vendas perdidas que levamos em conta, tínhamos um problema de $1,15 bilhão. Peter teve que ir até Steve Ballmer e basicamente dizer: "Ei, notícias ruins, eu preciso de $1 bilhão para consertar esse problema." Eu esperava ser despedaçado. É uma situação de vida ou morte para o Xbox se Steve Ballmer não der a Peter mais dinheiro para consertar. O Xbox está morto. Como provavelmente não há dúvida sobre isso. Para o crédito de Steve, e eu ainda posso vê-lo olhando agora, ele disse: "Faça, apenas faça. Nós vamos resolver tudo. Nós vamos arcar com isso." A Microsoft investirá pelo menos $1 bilhão para reparar falhas de hardware drives com seu console de videogame Xbox 360. Mais de 200 milhões disso foi simplesmente o envio noturno de um jeep ao redor do mundo. Parabéns à Microsoft por se levantar e colocar seu dinheiro onde estava o anel vermelho da morte. Foi uma das vezes em que eu mais tive orgulho de fazer parte da Microsoft porque cometemos um erro. Nós assumimos e fizemos a coisa certa para os consumidores. Sem esse dinheiro gasto, sem que eles enfrentassem o problema de frente, provavelmente não haveria Xbox agora. Nós apostamos em nossos. Faze nossa, Marta. E aceitamos a pancada. Aceite essa pancada uma vez. Faça isso direito, nunca se arrependa. Quando o 360 quebrou, para mim. Eu fiquei irritado que ele quebrou, mas eu não estava irritado com a Microsoft. Eu realmente só queria pegar o 360 novamente e começar a jogar de novo porque era apenas incrível. Foi frustrante, mas eles me conquistaram. Então, quando você conquista alguém, você sabe que eles não vão sair. Eles vão trabalhar com você em tempos difíceis. Isso foi um bom sinal de que as pessoas amam a coisa que você está construindo. Mas mesmo uma meia-culpa de $1 bilhão pode não ter sido suficiente se não fosse por dois fatores X. Uma biblioteca de títulos de jogos aclamados e o apoio de desenvolvedores de jogos que amavam o quão fácil era programar para o Xbox 360 e viam nele o potencial de levar os jogos a lugares anteriormente inexplorados. Todos. Ao meu redor estão rostos familiares. Gears of War na época era o jogo mais bonito já feito e se tornou este ícone dos gráficos HD e da fidelidade HD. Tipo, este é um jogo que as pessoas vão imediatamente se sentir atraídas e vão dizer: "Oh meu Deus, eu não posso acreditar que o 360 parece tão bom." Especialmente quando comparam com o PS3 porque este jogo parece melhor do que qualquer coisa no PS3 agora. É o jogo de Xbox 360 que vendeu mais rápido. Você vendeu como 1 milhão de unidades nas primeiras semanas e isso realmente impulsionou o 360 de uma grande maneira. Gears of War pode ser a grande esperança para transformar o 360 em um console indispensável. Era um tipo de jogo muito diferente para a Microsoft, um jogo classificado M com violência exagerada. Todo mundo adorava a arma de assinatura, a metralhadora, a Lancer. Gears of War era sobre atrair um jogador hardcore. Pessoas que jogam Gear têm tanta paixão que as pessoas fazem tatuagens e é apenas a conexão profunda que eles têm com a franquia no jogo. É diferente de qualquer outra franquia que temos. E de repente você vê essa mudança apertada de cada editor. Está então desenvolvendo para o Xbox 360. Mas antigos muitos grandes jogos. Quando a Xbox 360 publicou os títulos como Mass Effect. Nós tivemos Splinter Cell da Ubisoft, é claro.
Nós realmente tínhamos esse portfólio incrível de jogos. Nós éramos a caixa de tiro. Call of Duty. Era uma franquia na qual estivemos desde o início. Era uma franquia APC realmente. Estabelecemos Call of Duty no console de uma grande maneira. Cameo e este jogo lindo e colorido, sempre sobre taxa de quadros. Era sobre visuais suaves. Forza foi construído como um concorrente direto do Gran Turismo. Nós vamos sair e vamos construir um grande simulador de corrida épico. Você tinha carros que tinham reflexos incríveis do céu. Eles tinham reflexos de outras coisas. Você tinha efeitos de partículas. Você tinha muitas coisas que apenas faziam parecer muito mais real do que qualquer outro jogo. Até hoje meu filho pode reconhecer carros pelos sons do motor porque ele jogou tanto Forza. Se você olhar para o Xbox 360, aquele foi um momento em que acertamos exatamente. Foi apenas uma corrida incrível que eu não sei se já foi superada na história dos jogos. E então, você sabe, no centro de tudo isso estava Halo 3. Já fazia 3 anos desde que Halo 2 quebrou recordes da indústria, e os fãs de Halo estavam clamando pelo próximo capítulo da épica saga espacial. Eu acho que realmente ficamos surpresos com o sucesso, o enorme sucesso de Halo 2. E então, à medida que nos aproximávamos da campanha de Halo 3, eu acho que olhamos para tudo isso de nossa equipe de marketing mais como um momento de Hollywood. Com o Halo 3, queríamos nos antecipar e fazer as pessoas perceberem que videogames não são algo que é apenas para os meninos. Videogames chegaram à idade. Um dia emocionante para os fãs de videogame e para a Microsoft. O Master Chief está de volta no videogame mais aguardado de todos os tempos. Halo 3. Milhares se alinharam para obter a última parte da trilogia quando foi colocada à venda à meia-noite. Eu cheguei aqui às 18 horas ontem. Estive esperando aqui desde então. Halo 3 o quê? Um evento de lançamento massivo que foi para nós. Eles têm 1 milhão de pré-vendas, o que é praticamente sem precedentes. Halo está projetado para vender 4 milhões de cópias nos primeiros 60 dias, mais do que o dobro do que os 9 concorrentes juntos. É apenas o maior jogo de todos os tempos. Não éramos mais, ou bem, como uma empresa de tecnologia tentando estar nos videogames. Nós estávamos lançando uma as maiores propriedades de entretenimento de todos os tempos. Halo 3 encapsula nossa visão para o futuro do entretenimento. A franquia gerou tudo, desde roupas até figuras de ação e rumores de um filme de Halo. Halo 3 realmente começou a tornar os jogos um fenômeno cultural mainstream. As vendas do primeiro dia poderiam superar não apenas o último livro de Harry Potter, mas a estreia de Homem-Aranha 3. Quando tudo foi contabilizado, geramos mais de 170 milhões de dólares em receita nas primeiras 24 horas, estabelecendo um novo recorde para o maior dia da história do entretenimento. Foi apenas um momento incrível. Era uma coisa atrás da outra. Nós tivemos jogos, tivemos a revista Teen. Tudo começou a se encaixar e parecia que algo estava acontecendo. Nós entregamos o conteúdo certo, o hardware certo, os jogos certos pelo preço certo e estávamos mostrando um enorme impulso. O navio havia partido e partido magnificamente e continuou navegando a todo vapor. Apenas uma semana atrás, Peter Moore subiu ao palco em Santa Mônica, para o evento de imprensa da E3 da Microsoft. Apenas 7 dias depois, o homem encarregado do 360 da divisão Games for Windows decidiu seguir em frente para a EA Sports. Eu deixei o Xbox porque senti que tinha feito o que precisava fazer. Ironia, ele será substituído por Don Attrick, o ex-presidente da VA. Mas é preciso se perguntar, com o rosto do Xbox fora, como isso afetará a posição do 360 nas guerras de consoles? Don Attrick era realmente um desenvolvedor de jogos talentoso quando era criança. Ele escreveu esses jogos incríveis e ele é apenas super inteligente. Don é realmente um inovador. Ele é um líder de negócios. Ele realmente se interessa pela tecnologia. Ele realmente queria que o Xbox fosse um produto que pudesse alcançar um mercado cada vez mais amplo. Quando eu entrei na Microsoft, Steve Ballmer disse que o Xbox precisava ter mais do que um ciclo de vida verdadeiro do produto e para fazer isso, precisamos fazer apostas, precisamos nos mover para novas categorias, precisamos inovar e criar novos produtos de sucesso, tanto em jogos quanto no entretenimento. Quando Don Attrick entrou a bordo, era mais sobre tentar atrair um público completamente diferente e um público muito amplo. Então houve uma reunião em que ele aparece e diz que não estamos indo atrás de 30 milhões de consoles. Estamos indo atrás de 300 milhões de consoles. E a estratégia por trás disso era que precisávamos fazer experiências casuais. Quando o Xbox 360 foi lançado, tínhamos o Xbox Live embutido.
E nós tínhamos essa lâmina muito básica para o mercado e tínhamos apenas conteúdo de jogos. Uma das coisas que me foi designada foi conseguir conteúdo de entretenimento, que era uma ideia totalmente nova na época. Nós começamos a fazer acordos com estúdios. Ficamos empolgados quando tivemos um filme e depois 2 filmes e 5 filmes e 10 filmes. O Xbox da Microsoft irá transformá-la em um hub de entretenimento de próxima geração. Os usuários poderão navegar por música, filmes, programas de televisão. Pela primeira vez, estamos percebendo que o streaming e o conteúdo de vídeo digital seria algo grande. Então, tivemos a Netflix. O Xbox 360 foi uma parte importante de colocar a Netflix na sala de estar. Naquela época, a Netflix era um serviço de catálogo de DVDs por correio. Nacionalmente, a Netflix movimenta mais de 1,5 milhão de DVDs por dia. Existem 40 desses armazéns ao redor do país, certo? Assim, quase todos os clientes recebem entrega no dia seguinte. A Netflix não tinha feito nada com o streaming digital. Pensamos, por que não ligamos para eles? Para ver se eles estariam interessados em distribuir seu conteúdo através do Xbox 360. Definitivamente aceleramos o crescimento deles porque os apresentamos a dezenas de milhões de dispositivos que estavam conectados à TV da noite para o dia. É uma grande oportunidade para os membros do Xbox nunca saírem do sofá. Você sabe, assistir filmes da Netflix, jogar ótimos jogos, é uma ótima plataforma. E é como? O que devemos fazer a seguir? Bem, trouxemos a HBO, trouxemos o Twitter, trouxemos o Facebook. Hoje isso pode não parecer tão revolucionário, mas na época a ideia de poder fazer tudo em uma única caixa nunca havia sido feita antes. Nossa comunidade do Xbox Live, os serviços de streaming digital, os gamer tags, as conquistas, as experiências, eram coisas que ouvíamos os consumidores dizerem que amavam e os concorrentes dizerem que tinham inveja. O Xbox Live realmente provou que as pessoas queriam conteúdo digital. Eu acho que isso criou uma espécie de efeito dominó que afetou a Nintendo. Eles sabiam que provavelmente precisavam mudar a forma como faziam algumas coisas. Eles não iam simplesmente te dar outro console, eles iam te dar um console que fazia algo diferente. Este é Mike. Durante o dia, ele é Mike, um empresário. Mas quando ele pega o novo Wii Remote da Nintendo, ele é Mike, o guerreiro, super estrela, todo homem. Nas festas de fim de ano de 2006, a Nintendo lançou o Wii e virou o mundo de cabeça para baixo. Estamos confiantes porque para jogos fáceis de pegar e jogar, não há nada como isso. Para beisebol, para tênis, jogos assim, é fantástico. Mas com um chute, o que você consegue fazer em um jogo em primeira pessoa é um grande passo à frente do controle. A Nintendo surgiu do nada com um dispositivo que não se baseava em tecnologia. Era baseado em uma simples experiência de entretenimento de poder jogar um jogo sem precisar apertar botões em um controle. Isso realmente ressoou com um público em massa, um público mais amplo de repente. Os pais estão jogando videogame com seus filhos novamente. De repente, você ouvia as pessoas falando sobre videogames como algo que era bom para você. O Fit é sobre trazer diversão ao fitness. Videogames como uma coisa acessível que todos poderiam fazer. Eles foram atrás de idosos, foram atrás de jogadoras, foram atrás de pessoas que não são tradicionalmente jogadores. Claramente, eles expandiram o público e levaram os jogos para um entretenimento de massa. Eu me lembro do Bill colocando muita pressão na equipe de liderança do Xbox. Como perdemos o jogo de movimento? O que podemos fazer para recuperar o atraso? Precisamos competir, precisamos avançar nossa estratégia de jogos. Não queremos fazer uma cópia do Wii, queremos fazer nossa própria coisa. O Dom também tinha essa visão para jogos sem controle. Como seria se, em vez de acenar algo, estivéssemos gravando o movimento, estivéssemos gravando o estado das pessoas fisicamente através de uma câmera? Ao controle, ele achava que isso era um impedimento para mais pessoas jogarem, porque você tinha que aprender a usar esse dispositivo. E sua visão era como, se as pessoas pudessem apenas dar tapas nas coisas ou mover coisas ou dirigir um carro assim, é meio louco, mas é como, se você pudesse dirigir um carro assim. Isso faria com que mais pessoas estivessem dispostas a jogar videogames. Nós nos propusemos a realmente tornar o console acessível a toda uma nova geração de pessoas, a um novo conjunto de pessoas que não pensariam em jogos como algo que era para elas. Já estávamos fazendo algumas explanações tecnológicas onde poderíamos mapear pessoas usando câmeras de profundidade e RGB e microfones e tal. E você poderia ter isso perto da sua televisão em vez de segurar algo. Você ainda poderia ter esses tipos de experiências semelhantes. A ideia de que iríamos usar isso para exibir uma projeção e reflexão para medir o movimento era mágica. Cada passo do processo conectado era um passo inventivo. Grande parte desse trabalho tivemos que descobrir como hackear nosso caminho para isso. Nós prototipamos provavelmente 30 atividades. Descobrimos que as atividades que envolviam o corpo inteiro eram, na verdade, as mais divertidas. E foi isso que acabamos focando para criar algo totalmente novo para os jogadores. Vamos ao Jackson.
Eu não acho que ninguém previu isso. Foi algo completamente novo e inesperado. Então, você pode ver se acenarmos com as mãos. Ele está rastreando todo o seu corpo e agora estamos jogando. Ok, então se você se inclinar para a esquerda e para a direita. Pule, pule, pule. Na sua opinião, John, como isso se compara ao Wii e ao Wii Fit? Ah, isso supera completamente. E isso se estende muito além dos jogos. É louco. É status de Minority Report. É assim que eu vejo. Quando eu vi o Kinect, pensei, finalmente, isso é algo que vamos usar para VR. Eventualmente vai ser incrível ter você no jogo. Porque é um jogo de movimento e as pessoas pensam, é como os concorrentes. É uma coisa completamente diferente e você tem que jogar para entender que os jogos eram realmente divertidos. Realmente desbloqueou uma nova experiência de jogo para as pessoas. Fireball. Comece a fazer as pessoas torcerem e gritarem e, você sabe, incentivando a pessoa que está jogando a tentar coisas novas. A ideia de que você teria pessoas em casa para o jantar e depois todo mundo quisesse ligar o Xbox e jogar ping-pong ou jogar Kinect Esportes ou dançar central. Isso deu ao Xbox 360 um propósito totalmente novo. Nos primeiros 60 dias, vendemos mais de 8 milhões de sensores Kinect em todo o mundo. O Kinect foi uma maravilha tecnológica, mas caiu completamente nas graças dos jogadores principais. O Kinect não funcionava com Halo, mas o Kinect foi uma ferramenta incrível para muitas coisas, como pesquisa e como pensamos sobre experiências de realidade aumentada e virtual. Tem sido divertido ver a inovação da ciência da computação não vindo da academia ou da indústria, mas vindo dos jogos. E aconteceu que a comunidade criativa do Kinect simplesmente fez coisas incríveis com esse dispositivo. As pessoas começaram a hackear o Kinect no início do ano passado. Inteligentemente, a Microsoft respondeu acolhendo isso e incentivando mais desenvolvimento. As pessoas estavam perdendo todos os dados de IR e os dados de voz e era uma rica fonte de criatividade para outros tipos de aplicações. O que é legal é a tecnologia que está sendo usada em videogames agora e como pode ser aplicada a outras coisas. Não apenas jogos. Eles estão chamando de o efeito Kinect. O Kinect da Microsoft poderia revolucionar a medicina, sendo usado para ajudar na reabilitação de pacientes que sofreram derrame, também por pessoas que trabalham com crianças autistas. O Kinect hoje é principalmente usado fora dos jogos. Então os jogos criaram essa peça de tecnologia que hoje impulsiona a indústria para frente. Com o Xbox 360, tivemos um produto incrível que finalmente quebrou barreiras. O ecossistema estava saudável. Os consumidores estavam engajados na América do Norte e na Europa. Era o dispositivo de hardware mais vendido. O Xbox 360 foi o console mais vendido todos os meses dos últimos 6 meses. Foi uma ótima segunda iteração para a Microsoft como empresa. Contra todas as probabilidades, o Xbox 360 basicamente venceu essa segunda geração de consoles. No final dessa geração, acho que as pessoas sentiram que o pêndulo havia se movido da dominação do PlayStation para a dominação do Xbox. Havia mais jogadores do que nunca jogando no Xbox. A marca realmente estava em um lugar incrível. Não havia chance. Não havia nada que a Microsoft pudesse fazer que pudesse possivelmente arruinar o sucesso que tiveram com o Xbox 360. Estamos prestes a mudar o entretenimento para sempre, novamente. Por que vamos pegar tudo o que aprendemos em mais de 30 anos de inovação e usá-lo para mudar? A televisão. Televisão, TV, 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 televisão, 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 assistir TV. A equipe do Xbox está em uma nova missão. É isso, Xbox One. Não posso acreditar. Eu não posso acreditar nessa conferência de imprensa. Temos uma vasta quantidade de jogadores que estão cada vez mais amando o Xbox e estamos construindo grandes experiências que eles nunca viram antes. E agora vamos ter a TV conectada. Então vamos ter a caixa de TV para a sala de estar. E aconteceu. Como ninguém queria isso? De jeito nenhum, Microsoft. De jeito nenhum.